Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 7. E você pode deixar um papelzinho marcado, porque todas as pregações desse acampamento eu vou usar única e exclusivamente a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vocês vão sair daqui especialista. Marca com papelzinho. Tem gente que para marcar arranca a folha. Não faça isso não. Faz falta depois. Capítulo 4, versículo de 1 a 7. Depois de falar da missão de Deus e da missão que Deus confere à igreja, Paulo diz: no mais, irmãos, ou seja, na prática, aprendestes de nós, os apóstolos, a maneira como deveis proceder para agradar a Deus. E essa é a primeira frase que eu queria que você grafasse e grifasse. Como deveis proceder para agradar a Deus? E já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Segunda frase. Que progridais sempre mais. Qual é a primeira? Como proceder para agradar a Deus. Segunda, que progridais sempre mais. Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor. Versículo 3. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. Ponto e vírgula. Que eviteis a impureza. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Daqui foi tirado o tema desse acampamento. Que cada um de vós saiba viver santamente o seu matrimônio. Que cada um de vós saiba possuir seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Ou seja, você é chamado a ser diferente. Esta é a vontade de Deus. Terceira frase, a vossa santificação. E para que essa santificação aconteça, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, que cada um de vós saiba viver santa e honestamente o matrimônio, ou como traduz a Bíblia da CNBB, saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, uma tradução belíssima, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, paixões sem regras, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois, quarta frase forte, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, as 4 frases que nós queremos grifar e grafar no nosso coração. Primeira, como deveis proceder para agradar a Deus? O que fazer para agradar a Deus? Segundo, que progridais sempre mais.
Terceiro, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quarta, conclusão, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra. Bom dia. Meus irmãos, alguns sinais nós precisamos percebê-los da forma explícita como eles se impõem a nós. E o primeiro sinal é esse, dá uma olhada. Quantos casais? O que significa isso? Que há uma grande maioria, um grande número de casais cristãos que querem viver santamente o seu matrimônio. Está aqui o sinal. É a mesma coisa quando o padre convida o povo para fazer confissão comunitária. Vai fazer confissão comunitária. Então nós vamos, porque não precisa falar o pecado para o padre. Mas está falando para todo mundo. Que você olha dentro da igreja e diz: você também é? A confissão auricular, você ainda podia ligar para o padre, só podia marcar uma hora assim comigo, faz igual Nicodemos, vou de noite, né? Ninguém nem fica sabendo. Qualquer coisa, se alguém vê você saindo da igreja, você fala que você foi lá consertar o negócio, foi lá fazer um favor para o padre, né? Mas quando você vai na confissão comunitária, cada um que olha você: eu sabia que você não valia nada, sem vergonha. Assim também, ao olhar para essa multidão de casais, eu não sei quantos mil casais tem aí, mas é uma montoeira, significa que há um grande número de casais desejoso de viver santamente o seu matrimônio. Obrigado, Deus abençoe vocês, parabéns, isso é bom demais. Segunda coisa, quando Deus inspirou Padre Jonas a que escolhesse esse capítulo 4, versículos 3 e 4, como tema desse acampamento, vejo aí de fato uma inspiração divina. Por quê? Qual é a grande importância dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses? Essa é a primeira carta de Paulo, portanto, o primeiro texto escrito do Novo Testamento. Esse texto foi escrito no ano 50, fazia só 20 anos que Jesus tinha ressuscitado, a igreja era ainda uma criança. Esse texto é pelo menos 15 anos anterior ao Evangelho de São Marcos, 25 anos anterior ao Evangelho de São Lucas, 40 a 45 anos anterior ao Evangelho de São João. É o texto mais próximo do Novo Testamento, mais próximo de Jesus. E se esse texto tão próximo, portanto, as pessoas que ouviram, as pessoas que leram, muitas, a grande maioria delas, conviveram com Jesus, conheceram Jesus pessoalmente, ouviram Jesus, descobriram no texto aquilo que Jesus falava, conversando com eles, convivendo com eles. Podíamos dizer que é o texto mais original, mais próximo da origem dos sacramentos, e de modo especial, nesse acampamento, do sacramento do matrimônio. Meus irmãos, por que será que o demônio, o encardido, tem tanta raiva de vocês? Se hoje aqui em Cachoeira é uma festa, hoje o inferno está de luto. Com certeza.
Mas diabo de luto é pior que cachorro brabo enfesado. Esses dias eu vi uma cena na minha casa. Deram um cachorro lá para um menino nosso, um Weimaraner, baita de um bitelo assim, um bicho cinza. Eu estava descendo a ladeirinha lá e ele pegou o meu cachorrinho principal, chuvisco. Ele juntou no pescoço do chuvisco. Eu grudei na orelha daquele medonho. Eu dava porrada na boca dele e ele não largava. Que coisa impressionante. O bicho regala, o cachorro brabo é terrível. O bicho regala o olho. Você dá na cara dele, mas dá. Se eu tivesse um revólver... E ele não largava. Pois hoje, amanhã, o encardido vai estar assim no seu pé e no seu pescoço. Nós vamos ter que dar muita porrada na cara dele. Claro que o Weimaraner já desapareceu lá de casa. Vai mexer com o progenitor nosso? Ora! E é isso que nós vamos ter que fazer com esse bichinho também. Porque quando ele gruda, você dá na cara, quanto mais você dá na cara dele, a raiva que ele vai ficando, ele vai travando o dente assim e não solta. Fez um buraco desse tamanho no pescoço do rapazinho. O rapazinho chorava, ele virava, parecia que ele estava com raiva de mim. Falei, filha da mãe. Na hora eu falei outra coisa, mas aqui não posso falar. Apanhou e foi embora. Pois eu digo a você, hoje o encardido está assim. O que ele puder fazer para atazanar. Vocês não viram na missa ontem como é que ele já estava atazanando? O padre falando, o padre pregando ungidamente, já tinha criança berrando, criança andando para um lado, criança andando para o outro. Falei, bicho, amanhã o Weimaraner come os outros aqui. Nós vamos dar na cara dele. Por que ele tem tanta raiva do sacramento do matrimônio? Por isso. Meus irmãos, a igreja poderia ter inventado todos os outros sacramentos. A igreja poderia ter inventado por conta própria o sacramento do batismo. Um sacramento bonito, é para criança. Todo mundo se comove com uma criança. A igreja poderia ter inventado o sacramento do crisma, até para ter um contato pessoal com o bispo. A igreja poderia ter inventado, obviamente, o sacramento da ordem, que seria uma forma até política e social de organizar e se manter no mundo. A igreja poderia ter inventado o sacramento da Eucaristia. Olha que sacramento bonito, que comove a gente, que mexe com a nossa espiritualidade mais profunda, que nos fala o tempo todo de santidade. Quando a gente assiste ou participa de uma missa, por exemplo, celebrada pelo Padre Roberto, você vê a santidade transpira por todos os poros, do jeito dele falar, do jeito dele se comportar. A igreja podia ter inventado o sacramento da confissão, a reconciliação, um sacramento de cura. A igreja poderia ter inventado a unção dos enfermos, um sacramento de solidariedade profunda, mas, humanamente falando, jamais a igreja inventaria o sacramento do matrimônio. Jamais. Primeiro por quê? A igreja católica, e aí começa a vir umas dúvidas. De todas as igrejas cristãs, a única igreja em que os seus ministros ordenados são celibatários é a igreja, e a única onde o matrimônio é sacramento. Mesmo nas igrejas, por exemplo, luterana, que é muito próxima a nós, o matrimônio não é visto como um sacramento. O pastor é casado. Sacramento significa que aquela celebração
que até acontece na igreja luterana, nas demais igrejas cristãs, muito próximas a nós, é um evento bonito, é um evento religioso, mas eles não acreditam que a celebração do matrimônio acrescente algo que a união civil não acrescentaria. Não é interessante isso? Única igreja onde os ministros ordenados, o padre, o bispo, o santo padre e o papa, é solteiro e celibatário, é a igreja católica. A única onde o matrimônio é sacramento. Já começa o primeiro questionamento aí, sério, que nós vamos tentar descobrir hoje e amanhã. Por que a igreja chegou a essa certeza? Por que a palavra nos dá essa certeza? E por que o encardido tem tantas raivas? E tudo que ele faz em todos os níveis possíveis para destruir o matrimônio. Porque destruir o matrimônio é destruir o sacramento, e eu diria um sacramento que é originário de tantos outros sacramentos, dos demais sacramentos todos até. Então a primeira pergunta é essa: como é que a igreja católica, tendo os seus ministros ordenados celibatário, é a única em que o matrimônio é sacramento? O que é sacramento? A própria palavra já diz, sacramento é algo sagrado, mas não é só algo sagrado que lembra o sagrado. Aquela imagem é uma imagem sagrada, a gente olha para ela, a gente lembra de Jesus. E é uma imagem abençoada, aquela imagem de Nossa Senhora é sagrada, inclusive veio de Fátima, foi abençoada. Há muitas pessoas que têm um crucifixo, que têm um anel, que têm um terço, que foi abençoado pelo Santo Padre e o Papa. É sagrado, mas não é sacramento. Por quê? Algo pode ser sagrado, lembra o sagrado, mas sacramento significa que, além de lembrar o sagrado, é algo que contém o sagrado, é algo que é sagrado. Isso fica muito bonito de se ver na Eucaristia, como hoje à noite o diácono entrará com o Santíssimo Sacramento e nós adoramos solenemente. Não é muito difícil para nós cristãos católicos perceber no momento de adoração, no momento da consagração, que a Eucaristia contém o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio anjo de Portugal fez os pastorinhos adorarem. Mas quando nós falamos que o matrimônio contém o sagrado, aí começam as dúvidas, aí começam os questionamentos, e um problema muito sério: a grande maioria dos casais cristãos até hoje não fizeram ainda uma experiência do matrimônio como sacramento, nem na teologia, nem na teoria, muito menos na prática. Porque falar que o matrimônio é sacramento é falar que ele lembra o sagrado, que ele é sinal do sagrado, que ele é um caminho para o sagrado, mas é afirmar que ele contém o sagrado. Ou seja, do mesmo jeito que se eu toco na Eucaristia, eu estou tocando no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ao tocar num casal cristão que se uniu pelo sacramento do matrimônio, eu estou tocando no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, será que é essa a ideia que o mundo presente no matrimônio? Por que será? Por que será que a Igreja Católica, sendo a única igreja com seus ministros ordenados celibatários, tem o matrimônio como sacramento? Repito, a igreja não teria inventado. Você vai encontrar razões e até encontra estudos sociológicos, alguns são bestológicos também, antológicos, a antologia desses estudos sobre o papel sociológico da confissão. Eu já li estudos sobre isso.
Papel sociológico. A igreja criou a confissão para que o padre tivesse um feedback. Gostou do feedback? É um retorno. Para ele saber o que está se passando no meio do povo, e depois no sermão ele vinha e disse a lenha. É um feedback. É sociológico. Que a igreja criou o sacramento de Eucaristia como um aspecto sociológico, para criar um êxtase comunitário, e por isso então se reveste com aquelas roupas especiais, com aqueles ostensórios especiais, para que passando, e as músicas solenes tocando, e as pessoas ajoelhadas, com a cabeça baixada, com os olhos fechados, então que aquilo criaria um êxtase espiritual, e que era muito fácil você dominar as pessoas. Tem estudos sobre isso. Repito, estudos antológicos. E por que não faz um estudo desse então também no mesmo nível? Porque a igreja ia criar o matrimônio como sacramento. Quem são os ministros desse sacramento? Para piorar, isso está no catecismo da Igreja Católica. Quem são os ministros desse sacramento? Os noivos. Na Igreja Católica Romana. Na Igreja Católica Oriental, por exemplo, não é tão forte como na Igreja Católica Romana. Lá é sacramento, mas o ministro do sacramento é o presbítero, que coroa a noiva e depois coroa o noivo. É ele que dá ao noivo e à noiva o atributo de serem agora sacramentos um para o outro. Pois na Igreja Católica Apostólica Romana, que segue Pedro, foi Pedro que foi morar em Roma, portanto, que está nessa linhagem, graças a Deus, há 2000 anos, os ministros desse sacramento são quem? O homem e a mulher. Para complicar mais ainda, este sacramento prefigurado na Escritura, anunciado e celebrado na igreja, é consumado aonde? Pode falar abertamente? Não sabem. Eu acho que daí essa tristeza que o padre Abelardo via ontem em alguns, esse desânimo, essa falta de vibração. Por isso alguns estão parecendo com cara de sapo. Por que sapo é feio daquele jeito? Triste. Porque um grupo de sapos mais feio, a sapa vem, coloca lá no corgo os óvulos, aquela tripa branca assim, transparente, vai embora. Depois vem o sapo, desanimado, e vai pondo um por um, uma gotinha ali. Ai, bom. Ô, tristeza, parece que alguns aqui estão nessa linha. Ah, louco! Onde é que se consuma o sacramento do matrimônio? É que se não for consumado lá, não é matrimônio. Na cama. Na cama. Tanto isso é verdade que, suponha que no próximo Congresso Internacional da Família, Sua Santidade o Papa convide 10 ou 15 casais, representando as igrejas do mundo inteiro, para que se casem nesse congresso. Vocês imaginam um casamento, sacramento do matrimônio, portanto, presidido por Sua Santidade o Papa, com a presença aí de uns 300, 400, 500 bispos e cardeais e mais 2, 3 mil padres, que é mais ou menos a média que dá nesses congressos, transmitido pela televisão do mundo inteiro. Imagine que coisa maravilhosa. Seria lindo? Mas se esse casal, por qualquer motivo,
não pudesse se unir fisicamente falando na cama, esse casamento seria nulo, declarado nulo, ipso facto, não consumou. Mas foi pela televisão. Eu vi quando ele falou lá, o Papa falou, aceita. Aí você, alguém tem algum motivo contra? Você não vale o seu noivo, rapaz, você não serve, não. Alguém sabe de algo que possa impedir esse matrimônio? Falou, eu sei, porque não fala. É porque se eu falar, eu que tenho que estar lá. Não. Quem você? O Papa presidiu, o Papa pregou, o Papa rezou, ainda deu um tercinho de presente para cada um. Isso é doutrina, teologia da igreja, da sua igreja católica. Gente, alguma coisa deve estar errada ou não? E quando nós falamos na cama, nós estamos dizendo que precisa acontecer, e o catecismo da igreja deixa isso bem claro, e o código do direito canônico deixa isso mais claro ainda, precisa acontecer uma relação sexual de modo humano. O que significa de modo humano? Precisa acontecer um encontro físico, íntimo, sem nenhuma espécie de obstáculo. Portanto, imagine, por exemplo, se um casal tivesse as primeiras relações ou as suas relações sexuais genitais usando um preservativo. Houve penetração, houve rompimento do ímen, mas não houve relação sexual, e esse casamento não é consumado, porque é carne na carne, é encontro de carne na carne, é estrutural. Adão olha para Eva e fala, ossos dos meus ossos. Ossos significa a minha estrutura, o que me segura, carne da minha carne. Agora para aí, então, quer dizer que nós estamos, Padre Léo, o senhor não bebia hoje, tomei café com o Padre João. Quer dizer que está afirmando aqui, diante de não sei quantos mil casais, e mais milhares de outros para o Brasil e para o mundo, que do mesmo jeito que a hóstia contém o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem e uma mulher, unindo-se sexualmente falando, contém também o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, isso mesmo que eu estou falando. É assim que vocês aprenderam o sacramento do matrimônio? Então, a primeira coisa a recuperar dentro da igreja católica, e isso não sou eu, padre, eu posso estudar, mas vocês, casais, e por isso a pastoral familiar, o movimento de casal, dentro da renovação, os casais que se unem, a secretaria que liga os casais, a Ágape e outras, precisam com urgência, urgentíssima, redescobrir a teologia do sacramento do matrimônio. Mas para chegar nisso, passa por uma teologia do corpo humano. E aqui nós esbarramos num problema seríssimo. Como chamam os órgãos com os quais os casais se unem no sacramento do matrimônio? Órgãos genitais. Lembra qual livro da Bíblia? Está vendo? É isso que você lembra quando você vê falar em órgãos sexuais masculino e feminino? É isso que a televisão fala no Gênesis. Genitais tem a ver com Gênesis. Do mesmo jeito que o homem e a mulher criados em imagem e semelhança. Semelhança tem a ver com sêmen, com semente. O homem e a mulher, quando se unem, eles contêm neles
a semente, o sêmen de Deus. Sabe o que é isso? É isso que o mundo ensina. Quantos apelidos você conhece para o pênis? Padre Léo pesquisa. Nelsinho, isso você precisa anotar. Embora o português seja uma língua ainda pobre em termos de palavrões, nós temos catalogado somente aproximadamente 3.000 palavrões. O alemão, por exemplo, tem 9.000. Aliás, o alemão, só de falar com a gente, já parece que está xingando a gente. Em português, catalogado, tem para pênis 369 apelidos. Um para cada dia do ano, ainda sobra aí 4. Olha que riqueza, que fartura. Cada um pior do que o outro. Com analogias medonhas, que eu não preciso falar aqui. Até porque eu não conheço todos um por um. Com esse nome, não pode falar. 369. Vagina, 299. Falta um para 300. E cada nome, gente, que é nojento até de ouvir falar. Cada comparação, a mãe mesmo ensina a filha. Cada nome, olha, nome que dá nojo. Comparado com um bicho que dá nojo, bicho que vive em brejo, bicho que vive frio. Tá vendo? Vocês sabem, acho que vocês sabem todos esses aqui. Sabe quantos sinônimos tem em português catalogado para relação sexual? 232. 200, meu Deus, que fartura, vai somando aí. Apelidos para o ânus tem 215. Depois você pode fazer o concurso, quantos você conhece? De nádegas tem 90. O que isso significa, gente? Significa que nós já vamos educando a criança. Porque quando eu educo meu filho de que ele tem uma parte no corpo, como o Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal, no primeiro documento histórico do descobrimento do Brasil, os índios estão na praia, parecem ser pessoas muito boas. Eles não têm vergonha de mostrar as próprias vergonhas. Está escrito isso. É sinônimo de vergonha. O molequinho lá de 2 ou 3 anos, a mãe chega, ele está brincando no pênis, a mãe, tira a mão daí! Papai do céu não gosta! Não gosta, então por que pendurou aqui? Foi eu, por acaso, que pus em mim? Olha. Então nós precisamos recuperar uma teologia do meu corpo. E vou dizer uma coisa a você com toda sinceridade. Se os cristãos católicos não fizerem isso, ninguém no mundo vai fazer. Ninguém. Impossível! Ainda mais vivendo no mundo que nós vivemos. Porque vejo que o demônio é terrível. Eu falei que aquele cachorro vai me arando brabo. Ele começa a minar ali, gente. Ele começa a minar, é no nome. Ao invés de eu imaginar que meu corpo contém órgãos genéticos do Gênesis, do primeiro livro sagrado da minha Bíblia. Será que quando eu abro a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, eu lembro dos meus órgãos sexuais? Porque na primeira página está falando deles. A Bíblia católica não tem medo de colocar o matrimônio na primeira e na última página.
A Bíblia Católica se abre na primeira página, capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, quer dizer, depois de tudo pronto, Deus disse: façamos o homem e a mulher a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E a Bíblia fecha suas páginas no Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a esposa dizem: vem. O capítulo 21 do Apocalipse, o 19, ao falar dos novos céus e da nova terra, fala das núpcias do Cordeiro. Na bênção matrimonial, depois que o marido e a mulher, o noivo e a noiva se tornam marido e mulher, o sacerdote faz a bênção nupcial, faz a oração nupcial, e nessa oração há uma frase espetacular que diz o seguinte: a única bênção que não foi abolida, nem pelo pecado original, e nem pelo dilúvio. Ou seja, é preciso tirar da cabeça e do coração de que há uma associação, que fizeram essa associação, e quem fez foi o encardido, não foi a igreja. De que há uma associação entre pecado original e matrimônio, e pior ainda, pecado original e relação sexual. Chegou-se a pensar que a relação sexual fosse possível somente em consequência do pecado. Houve, e na história houve, talvez até em consequência da filosofia platônica. Não falo do amor platônico, porque Platão pensava que existia um mundo ideal, que estava lá não sei aonde, e que aqui, aonde nós vivemos, é só cópia. Por quê? Como a alma pecou, ela foi jogada nessa terra, e como castigo para essa alma, ela ganhou um corpo. O corpo é a prisão da alma. O corpo é aquilo que vai purificar a minha alma. Então o corpo em si é uma coisa que tem que ser desprezada, uma coisa desprezível. Meu Deus do céu! A teologia da Igreja Católica diz que meu corpo é obra-prima das mãos de Deus. E está escrito no Catecismo da Igreja Católica: a vocação ao matrimônio é um dom que Deus deu ao ser humano masculino e feminino na hora em que ele foi gerado e gestado na sua mão. Que coisa espetacular! Quando nós compreendemos o que a Bíblia afirma com todas as letras, e a fé católica nunca deixou de afirmar, nunca, nem mesmo quando aconteceu esses períodos em que a influência de uma filosofia como essa, platônica, até mesmo com Santo Agostinho, na renúncia que ele quis fazer à sua vida de pecado, ou com São Paulo, que acabou também tendo uma grande influência, ou como negação àquela pornografia que existia na Grécia e na Roma antiga, em Corinto, em tantas outras comunidades. Nem aí, nem São Paulo pode ser acusado de muita coisa, mas São Paulo deixa muito claro a santidade, a legitimidade da união carnal como instrumento que contém o próprio Deus, e isso basta você ler com calma 1 Coríntios capítulo 7, quando ele vai falar da castidade consagrada, do celibato por causa do reino, quando ele vai falar da união física, a ponto de Paulo dizer, no capítulo 7 da 1 Coríntios, que o casal não pode ficar sem se relacionar intimamente, a não ser por pouco tempo de comum acordo, se for para a oração. Isso aí hoje tem muitos maridos usando esse texto bíblico. Ele chega em casa do serviço, vai direto na Bíblia, abre lá em 1 Coríntios 7, deixa a Bíblia aberta. Aí a mulher entra no quarto, muito católica: o Senhor está me dizendo. Aí só se for para oração, então. Mas tem mulher que conhece a Bíblia também, ela abre lá em 1 Tessalonicenses 5,16, orai sem cessar. Se é para oração, ore sem cessar.
Nem São Paulo. São Tomás de Aquino afirma o seguinte: porque houve uma época em que a filosofia cristã perguntava: Adão e Eva tiveram ou não tiveram relações sexuais no paraíso? Veja que assunto importantíssimo, de uma seriedade absurda. Fizeram ou não fizeram o serviço? Houve ou não houve? São Tomás de Aquino escreve, Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, o homem que escreveu, tem uns 20 livros nessa grossura, desse tamanho assim. Só para você carregar os livros dele, você precisa de uma mala, aquela grande roda. A Suma Teológica. Não é sômica teologia, né? É suma, quer dizer, o ápice da teologia. São Tomás escreve assim: bom, se tiveram ou não tiveram, biblicamente falando, é muito difícil de afirmar. Se não tiveram, diz Santo Tomás, foi pura e simplesmente por falta de tempo. E se tiveram, ou se tivesse a possibilidade e o tempo, seria a mais bela, a mais perfeita e a mais prazerosa de todas as relações que o ser humano jamais poderia sonhar existir, porque seria no próprio paraíso, no encontro com Deus. Isso afirma Santo Tomás de Aquino. Então nós precisamos, na teologia da sexualidade, na teologia do matrimônio, nós precisamos recuperar isso que é a doutrina da igreja, isso que é o cerne da igreja, isso que é a verdade revelada. E na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: as pessoas se perdem por falta de amor à verdade que poderia ter salvado. Então, mesmo nessa época em que o mundo tinha outro contexto, em que as situações culturais eram outras, em que não havia o diálogo e que até mesmo a igreja ainda não tinha conhecimento de muitas áreas, que a ciência humana vai evoluindo com o tempo, nem aí houve negação daquilo que é a essência do sacramento do matrimônio. Nós não podemos olhar, meus irmãos, o matrimônio como se fosse uma vocação inferior. Não, a vocação, eu queria que meu filho fosse padre, queria que minha filha fosse freira. A vocação minha e sua tem que ser uma só. A nossa vocação é ser santo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E é muito boa essa tradução da Ave Maria, porque santificação significa ação de santificar. Significa que a santidade é algo dinâmico e não algo estático e parado. Aí o sacramento do matrimônio vai nos afirmar uma coisa: que a santidade, atributo de Deus, que o ser humano é chamado a participar, é para se realizar e acontecer no mundo. Então não é apesar do matrimônio, mas é através do matrimônio. Olha a diferença. O casal não se santifica apesar de que tenham relações sexuais. O casal se santifica através das relações sexuais. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto nós não compreendemos, como lembra o catecismo da Igreja Católica, o matrimônio, conforme ele saiu do coração de Deus, da intenção de Deus, então é preciso retomar o sacramento do matrimônio, as relações sexuais genitais, que tem esse tanto de apelido aí, 232 apelidos. Essas relações são um desejo explícito do Criador, é vontade de Deus. E mais, doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, é caminho, meio de santificação. Se você olhar no catecismo da Igreja Católica, o catecismo divide os 7 sacramentos em 3 grupos. O primeiro grupo, os sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e Crisma. O segundo grupo, os sacramentos de cura,
reconciliação, confissão e unção dos enfermos. E o terceiro, os sacramentos de santificação, os sacramentos de serviço, ordem e matrimônio. Até na divisão, que é pedagógica, obviamente, o catecismo equipara o sacramento da ordem ao sacramento do matrimônio. E no que sacramento da ordem e sacramento do matrimônio têm em comum, além de ser sacramento? Eles existem para santificar o outro. Embora em si mesmo o sacramento contenha a santificação e a santidade, esse é um sacramento para. Ninguém é padre para si mesmo. Aí como é difícil pensar isso então no sacramento do matrimônio. Até não é difícil você pensar na vocação sacerdotal, principalmente de alguns padres que a gente conhece, que gastam a vida pelo amor do povo de Deus, que vivem para santificar o seu povo, que prega, que reza, que luta, que trabalha, que você vê que são padres que não param, que chega aos 58 anos de padre com o mesmo entusiasmo. A gente olha e fala, que maravilha. Até não é muito difícil ver a santificação, a ação de santificar do João Paulo II, que chega aos 83 anos de idade e viajando o mundo, pregando, anunciando e levando Deus para as pessoas. Mas é preciso começar a ver, e isso está no catecismo da sua igreja, isso é doutrina da sua igreja, que a ação sua de marido e a ação sua de esposa, de mulher no Senhor, e essa é a grande diferença, e aí é sacramento do matrimônio, é também uma ação santificadora. A primeira pessoa que você é chamado a santificar é seu marido. A primeira pessoa que você, marido, é chamado a santificar é a sua esposa. Depois, marido e mulher juntos, se santificando um ao outro. E santificar, eu vou retomar esse tema, significa cura, significa restauração, significa proteção, significa limpeza, significa separação, consagração. Essa ação de santificar, marido que santifica a sua esposa, esposa que santifica o marido, marido e mulher que santificam os filhos, família que santifica o mundo. Por isso o Papa vai afirmar, não só esse, vários papas afirmaram, e também faz parte do conteúdo da doutrina, do conteúdo doutrinário da Igreja Católica, que a família é a célula mater, mãe da sociedade. Por isso perceba por que é importante para o encardido tocar ali na família. Porque se ele toca na célula mãe, se ele consegue degenerar, se ele consegue estragar, se ele consegue apodrecer, se ele consegue colocar uma sementinha de pecado ali dentro. E com algo muito pior. O mundo espiritual só pode entrar em contato com o mundo material através ou de Deus, que os fez, ou do ser humano, que contém o material e o espiritual. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho aqui um copo d'água. Vou colocar ele aqui. Se nós tivéssemos o poder, eu não tenho e não quero ter também, mas se alguém tem aí, tivesse o poder de convocar em torno desse copo d'água o inferno inteiro, com os encardidos, com os cães, com o chifrudo, potestade, o capeta, os arruins, aquele povo tudo lá, os marmanjos, estou dizendo. Se você tivesse a possibilidade de reunir o inferno inteiro aqui em volta desse copo, qual é a única forma que o inferno inteiro, que todos os demônios juntos teriam para botar a mão nesse copo? Qual? Através da mão de um de nós. Porque o inferno inteiro não tem poder para tocar nesse copo. O único jeito de fazer é através de você e de mim. Por isso que ele luta tanto para nos ter. O único jeito que o encardido tem de se comunicar com o mundo material é através do ser humano. Ora,
Se o sacramento do matrimônio é o sacramento por excelência da reprodução de Deus, isso é uma coisa espetacular. A Bíblia traz, meu Deus, eu já fiz pregação sobre isso no acampamento de casais aqui, acho que o passado ou do outro ano. Quando nós analisamos o capítulo 1 do Gênesis, e você vai vendo na lógica do autor, 10 vezes, quando Deus cria todos os seres vivos, plantas, animais, pássaros, monstros, peixes, todos eles são animais que se reproduzem segundo a sua espécie. E quando chega na hora do homem e da mulher, o autor muda o refrão. Homem e mulher não se reproduzem segundo a sua espécie. Homem e mulher, imagem. Então o homem e a mulher não se reproduzem. O cachorro com a cachorrinha reproduzem cachorrinho. A vaca e o boi reproduzem um bezerro. O homem e a mulher reproduzem Deus. Isso é sério demais. Por isso que o encadito quer ir na fonte. E não reproduzem Deus só quando tem um filho, porque, e também aí é fabuloso, gente. Catecismo da Igreja Católica, Código do Direito Canônico, Compêndio do Vaticano II, em todos os documentos oficiais da Igreja, o primeiro atributo do matrimônio cristão é unitivo. O segundo caráter é procriativo, na ordem que aparece em todos eles. Ou seja, a primeira função pela qual um homem e uma mulher são chamados por Deus para essa vocação é chamado, é unitivo. É físico, é psíquico, é afetivo, é espiritual. Por isso que Jesus retomou, quando Jesus em Mateus 19 retoma a teologia bíblica do matrimônio e eleva-o à condição de sacramento, o que Jesus falou? Por isso o homem deixará pai e mãe, a mulher deixará pai e mãe, e se unirão e formarão uma só carne. Carne, sarx, físico, psíquico, na sua fragilidade também. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ninguém pode separar. Não há a menor possibilidade dessa separação. Então nós precisamos recuperar a teologia do sacramento do matrimônio. Para recuperar essa teologia, é preciso recuperar uma teologia do corpo humano. Uma visão teológica, uma visão santa, uma visão pura, uma visão bonita, uma visão do maravilhar-se de Deus que se realiza no corpo humano. Meu corpo contém Deus. São Paulo chega a um absurdo. Antes de falar das relações sexuais, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, o encerramento do capítulo 6 é um disparate teológico. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, a última frase: glorificai, vírgula, pois, vírgula, a Deus no vosso corpo. Olha que palavra. O que é glorificar, gente? Glorificar é manifestar o ápice, a glória de Deus. São João vai nos lembrar isso quando Jesus lá em Betânia olha para Marta e Maria e diz: eu não disse que se vocês acreditassem de fato vocês veriam a glória de Deus? Mas é o mesmo São João que tem coragem de colocar no capítulo 2, nas bodas de Caná, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A igreja percebe, o catecismo afirma, que a presença de Jesus em Caná da Galileia é esse primeiro momento histórico em que o Cristo eleva
a condição de sacramento a união do homem e da mulher no matrimônio. Transforma o casamento em sacramento. Isso que é o amor humano, isso que é um dom humano, essa atração que o homem tem para a mulher e a mulher tem para o homem, essa atração que foi colocada no homem e na mulher pelo próprio Deus, Jesus eleva historicamente, é o Jesus histórico em primeiro lugar, é o Jesus físico em primeiro lugar, é o Jesus com sua mãe, e o faz a pedido de sua mãe, e eleva a condição de sacramento. Se você quiser lembrar um pouco a teologia que nós trabalhamos de João 2, lembra do acampamento passado, deve ter a fita aí de gravação, as bodas de Caná. Quando as 6 talhas simbolizam o máximo que o ser humano faz, mas é preciso que chegue a Jesus o sétimo, a 7ª talha, o 7º sacramento, o sacramento que acaba sendo a mãe, porque se a família é a célula mãe da sociedade, se a família é a célula mãe da igreja, então, embora o catecismo não diz, mas por analogia nós podemos dizer, o sacramento do matrimônio é o sacramento mãe dos demais sacramentos. Embora ele seja só possível para quem tem o sacramento do batismo, porque nenhum outro sacramento pode ser dado a uma pessoa que não tem o sacramento do batismo, ou a uma pessoa que não seja viva, o sacramento para os vivos, o sacramento do matrimônio torna-se, por analogia, origem e fonte dos demais sacramentos. Por isso que atingi-lo é atingir o coração, é atingir a cabeça, é pisar ali, é aí que o demônio quer fazer. E nós vamos perceber, hoje e amanhã, quantos são os mecanismos físicos, econômicos, sociais, sexuais, psicológicos, afetivos, que o encardido usa, as artimanhas que ele vai montando, o projeto que está montado em nível mundial, o projeto patrocinado pela Nova Era, com esse objetivo claro, nítido, sem nenhum subterfúgio: destruir o casamento, destruir o sacramento do matrimônio, destruir a família. Portanto, eu estou dizendo a vocês, hoje o inferno está que é uma fera, está que é uma arara, e vai fazer o possível e o impossível para isso. Por quê? Porque na hora em que nós tomamos consciência de quem nós somos, e aí nós entendemos uma coisa do sacramento do matrimônio: Jesus Cristo, além de revelar a vocação do matrimônio, a grandeza do matrimônio, é o único que possibilita o ser humano de viver essa vocação. É um aspecto duplo. Por isso tem que ser marido e mulher no Senhor. E o que é que significa ser marido e mulher no Senhor? Significa que nós, a partir do momento em que temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, nós passamos a viver o nosso matrimônio não mais segundo a lógica do mundo, mas segundo a lógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é marido e mulher no Senhor. Se é matrimônio cristão, significa que o casal cristão precisa reproduzir no mundo as atitudes de nosso Senhor. E aí nós percebemos o programa de vida de Jesus que está em Lucas 4. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu, Ele me consagrou, Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar uma palavra que cura, que restaura, que liberta, que isso tem que ser aplicado à vocação do matrimônio. Porque o dom específico que o Cristo deu a você, no dia em que você se consagrou e se deu em sacramento do matrimônio, foi o Espírito Santo. E isso é doutrina da Igreja Católica, está no nosso catecismo. Quando o casal retoma a grandeza a grandeza da nossa vocação, quando marido e mulher começam a perceber que eu sou chamado a santificar, que a minha vocação não é inferior, que o próprio catecismo coloca como 2 vocações complementares. E aliás, o catecismo deixa bem claro uma coisa: o sacramento do matrimônio não é antagônico, não é contrário à virgindade consagrada, são vocações complementares. Um não vai existir sem que compreenda a grandeza e a beleza do outro. Com um detalhe ainda: a virgindade consagrada não é sacramento.
Quando um religioso faz seus votos, quando uma religiosa faz seus votos, ela não ganha um novo sacramento, ela não recebe um sacramento, ela não celebra um sacramento, porque é só uma concretização da vocação batismal. No matrimônio, não. No matrimônio é sacramento, é sinal, quer dizer, torna-se um sinal do sagrado, mas que contém o sagrado. Contém o sagrado, contém Deus, é sinal de Deus, mas contém o próprio Deus, sinaliza, aponta para Deus, mas não aponta a Deus que está lá. Olha, numa comparação, o matrimônio como sinal não aponta, Deus está lá. O matrimônio como sinal aponta, Deus está aqui. Meu irmão, minha irmã, é assim que você vai ao encontro da sua esposa e do seu marido? É assim que você se oferta a Ele? E sabe por quê? Quanto tempo faz que você recebeu o sacramento do matrimônio? Hoje. A igreja nos afirma que essa graça que você recebeu lá no dia que você se casou, que ela se atualiza hoje. Hoje, quando você olhou para sua mulher, você olhou para o seu marido e disse: eu amo você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos pedir que nesse acampamento para casais, o Senhor trouxe aqui em Cachoeira Paulista, e trouxe através da televisão centenas, dezenas, milhares de outros casais, que querem olhar para a sua palavra, para sair daqui com uma certeza, que a vocação ao matrimônio é sagrada, que o matrimônio é santo, que aponta para Deus, que contém Deus, que reproduz Deus. Que os casais são chamados a viver a grandiosidade, a santidade de Deus no corpo, no mundo. E aí nós sabemos, Pai, quantas e quão imensas são as dificuldades do dia a dia para se viver essa vocação tão fabulosa. E aí nós nos convencemos, ó Pai, que sem a Tua graça, graça que o Senhor dá e derrama, pelo poder da morte e da ressurreição de Seu Filho Jesus, na força renovadora e restauradora do Espírito Santo, é impossível viver essa vocação. Chamados à santidade, a viver no matrimônio na santidade, santamente, numa ação santificadora, curadora. O Senhor sabe as limitações e as fraquezas de cada um. Por isso, Pai, além desse testemunho público de que cremos no matrimônio, de que amamos essa vocação, de que valorizamos essa vocação, a nossa presença aqui nesse acampamento significa, Pai, esses casais querem viver, e querem viver na plenitude, porque é o único jeito de alguém viver cristãmente o sacramento do matrimônio. Esses casais desejam viver, mas encontram obstáculos, Pai, sérios obstáculos, e por isso param nesse final de semana também para pedir: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, derrama hoje uma porção dobrada, redobrada, matrimonial, esponsal do Espírito Santo, para unificar, para curar, para sarar, para santificar esses corações feridos e machucados pelo mundo, pelo pecado, pela uma visão negativa de si mesmos,
pela uma visão errônea, negativa, pecaminosa do próprio corpo. Derrama o seu Espírito. Se o sacramento do matrimônio é tão grande, Pai, quem é chamado a realizá-lo são pessoas que, como lembrava a Eucaristia de ontem à noite, fragilizadas, vasos de barro. Esse tesouro do sacramento, que aponta, que sinaliza e que contém Deus, está contido num vaso de barro, da fraqueza, da fragilidade. Mas aí nós olhamos também, Pai, para a Tua infinita misericórdia, que nos é revelada pela palavra viva de Seu Filho, historicamente pela Tua igreja, que é na fragilidade humana, aberta a Tua graça, que se manifesta o ápice da Sua força. Que o Senhor jamais nega a graça e a força do Espírito àqueles que verdadeiramente o aspiram, o desejam, o querem e abrem as condições do seu coração para recebê-lo. O que nós estamos pedindo, Pai, desde ontem, no dia de hoje e pediremos amanhã, é uma nova efusão do Seu Espírito Santo sobre esses casais. Ao abrirmos esse acampamento com a festa de São Tiago, nós suplicamos, ó Pai, a força apostólica, a força do martírio, a coragem, a força do coração. Ao celebrar hoje São Joaquim e Santa Ana, nós pedimos, Pai, que essa força acompanhe esses nossos irmãos e essas nossas irmãs todos os dias de sua vida, até a senectude, a idade da maturidade, o esplendor da graça. E ao encerrar esse acampamento amanhã, Pai, contemplando o menino que partilha o pouco que tem, e o pão que se multiplica, na realização da certeza de que vivemos uma só fé, um só batismo e um só Senhor, nós queremos pedir, Pai, que essa força apostólica, que essa coragem, essa força do coração, essa força de martiria, até a idade da plenitude do dia de hoje, que amanhã esses casais possam ser enviados em missão, para levar cada um o pão e o peixe que tem e que contém em si, e feito um menino, distribuí-lo, partilhá-lo, para que o Senhor multiplique esse pão do perdão, do amor, da misericórdia, da alegria, para um mundo que necessita tanto, e que tantas e tantas vezes vai buscar inconscientemente, ou com uma consciência estragada, no pecado e nas suas consequências. Pai, nós estamos pedindo aquilo que o Senhor quer nos dar, por isso que nós sabemos que o Senhor já está nos dando, assim como o Seu Filho Jesus revela a vocação do matrimônio, e é também o único que possibilita aos casais que realizem essa vocação. Nós suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo poder do corpo, sangue, alma e divindade dele, que o Senhor se derrame, porque dar o Espírito, sabemos, é se derramar, é dar Deus, é dar a plenitude da paternidade, da filiação, da fraternidade, das dimensões que os casais são chamados a viver, na paternidade, na filiação, na irmandade, na nupcialidade, as características do amor humano, que o Seu Espírito unifique, ó Pai. É por isso, Pai, que nós suplicamos, que por intercessão de Maria, Nossa Senhora, viva ainda, foi atender São Tiago, que estava evangelizando a Espanha, e ali nascia o maravilhoso culto a Nossa Senhora do Pilar. Pois assim, Pai, como começamos esse acampamento, na festa desse apóstolo, coluna da igreja, um dos três que estava sempre contigo, assim como Maria, de Éfeso, se transportou até a Espanha, em Saragoça, e ali nascia, próximo, o Campo da Estrela. Hoje, com esse caminho de peregrinação de Santiago de Compostela, nós pedimos,
por intercessão de Maria, Nossa Senhora do Pilar. Primeiro grande título que Maria recebeu na história do cristianismo, que chegou na Europa e de lá para cá. Hoje nós pedimos, ó Pai, por intercessão de Maria, Nossa Senhora do Pilar, nesse sábado que lhe é consagrado, que ela seja também o pilar, o sustentáculo, a segurar esses meus irmãos e essas minhas irmãs, nas horas em que o seu peregrinar não for fonte de santificação. Pior ainda, naquelas horas em que, por fechamento ou por pecado, acaba se tornando fonte de tristeza, de doença, de mágoa, de ressentimento e de pecado. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora de Caná da Galileia, apresente esses casais logo agora para o seu filho Jesus, e diga a ele: ô mãe, diga a Jesus o que está faltando na vida desses casais. Diga a Jesus, mãe, o que está faltando na vida desses casais que agora acompanham conosco pela televisão, pela rádio, pela internet. Leve-os, mãe, até o coração do seu filho, porque nós sabemos, mãe, a senhora aponta para Jesus e a senhora sopra ao ouvido desses casais. Aconteça o que acontecer, falte o que faltar, façam tudo o que Ele vos disser. Mãe de Deus e da Igreja, interceda por esses casais, por seus filhos, por sua missão de santificar um ao outro e de santificar esse mundo que tanto necessita da sua graça. É o que nós pedimos, é o que nós pedimos, ó Pai, por causa e em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.